Politicast. De pronto, elogiar. Eu vi jornalistas falando que Ciro Gomes jogou para a plateia quando colocou em suspensão a sua candidatura como forma de pressionar a bancada do PDT. Eu quero dizer que foi o único que deu exemplo. E aqui, mais uma vez, eu vou falar, se a pessoa tem simpatia ou não por candidato A, B ou C, a gente tem que destacar o fato. Que história é essa de jogou para a plateia? Ele teve uma atitude corajosa como forma e que todos os partidos deveriam tomar como exemplo. Ele anunciou a suspensão de sua pré-candidatura à presidência da República, Ciro Gomes, como forma de pressionar a bancada do PDT a mudar o entendimento de que tem que votar a favor da PEC dos precatórios. Então, eu vou elogiar, e qualquer outro que tivesse tomado essa iniciativa, eu tenho visto excelentes iniciativas por parte do presidenciável Ciro Gomes, a gente tem que estar aqui elogiando. Se você não tem simpatia, reconheça o fato, reconheça a atitude, porque outros não fizeram. Né? Então, a gente sabe, por exemplo, que tanto o PDT quanto o PSB, que são dois partidos que são considerados de oposição ao atual governo, foram fundamentais. O PDT teve 24 votos a favor, né, de uma bancada de 33, de uma bancada de 24, teve 15 votos a favor, 6 votos contra e 3 ausências. Portanto, foram 62% a favor, 62,5% e somente 25% da bancada foi contra a PEC dos precatórios. E aí, Ciro Gomes deu exemplo aos outros presidenciáveis. E por que eu falo exemplo aos outros presidenciáveis? Porque o DEM, veja, o PDT, 62,5% da bancada votou a favor, mas o DEM do ex-ministro Mandetta deu 70,4% de sua bancada com voto favorável à PEC. E cadê a atitude do ex-ministro Mandetta, que também é pré-candidato à presidência da República pelo Democratas? Fazer cara de paisagem, ou então fingir que nada está acontecendo? Da mesma maneira, Simone Tebet. E aqui eu quero dizer em relação às atitudes, aos fatos, não que a gente não tenha respeito por essas figuras, a gente vai comentar os fatos. O MDB de Simone Tebet, que é pré-candidata à presidência, embora ela vai ter a oportunidade de se presidenciar quando essa votação chegar no Senado, e a gente espera que, por seu posicionamento, que tenha uma postura diferente, mas, de qualquer maneira, o MDB, de uma bancada de 33, 10 votaram sim, 30% votaram sim. E a gente também não viu um posicionamento, um pronunciamento, a exemplo do que o Ciro Gomes fez nessa PEC dos precatórios, perdão. Estou falando muito, já estou até aqui me enrolando. No Podemos, onde tem o pré-candidato à presidência, o ex-ministro Sérgio Moro, da mesma maneira, 50% da bancada votou a favor da PEC dos precatórios. Também não vi nenhum pronunciamento do ministro. E aí tem também o PSD. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que votou o PSD, que tem um pré-candidato à presidência da República, 29% da bancada votou a favor. Perdão, 29 parlamentares votaram a favor, 83% da bancada. E também o Rodrigo Pacheco, que é o senador, que também vai ter oportunidade de se pronunciar enquanto senador na votação quando chegar no Senado, também não deu pronunciamento. Portanto, eu quero discordar plenamente de todos os jornalistas que falaram que o Ciro Gomes jogou para a plateia, quando, na verdade, a atitude dele tem que ser elogiada. Foi uma maneira que ele encontrou de se posicionar e pressionar a bancada do PDT. De igual maneira, a gente sabe também que o PSB encontrou uma maneira de pressionar, está discutindo uma maneira de pressionar, segundo o relator, o deputado federal Molon, que é o líder da oposição na Câmara, e junto com outros partidos ou outros parlamentares, ingressou na Justiça para derrubar essa votação. E a ministra Rosa Weber acabou se pronunciando, deu 24 horas para a Câmara explicar a votação da PEC dos precatórios. A gente não vai entrar no detalhamento, porque ainda não tem o fechamento dessa questão, mas, de qualquer maneira, já é um avanço. Eu quero aqui apenas parabenizar os partidos que tiveram 100% da bancada votando contra a PEC dos precatórios. Veja, Partido Novo,
o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, a Rede, foram esses que tiveram 100% da bancada votando a favor. Eu quero destacar também, então vou repetir o Novo, o PCdoB e a Rede. Eu quero destacar também que tanto o PSOL quanto o PT, todos os presentes votaram contra a bancada, contra a PEC dos precatórios. Existiram algumas ausências, por isso que não conta como 100% da bancada. Mas todos os presentes do PSOL e do PT também votaram contra a PEC dos precatórios. Então, repetindo, a Rede da ex-ministra Marina Silva, o PSOL, o PT, qual mais que eu falei? O PSOL, o PT, a Rede, o PCdoB. Tá certo? E o Partido Novo, que votaram, 100% dos presentes votaram contra a PEC dos precatórios. A gente tem que estar elogiando postura de partido que vota com coerência, vota em bloco numa questão tão importante como essa, ao contrário, por exemplo, do Patriota, né? Que para mim não tem nada de patriotismo nisso, votar 100% a favor, 100% a favor da PEC dos precatórios, e foi também o caso do Solidariedade, e a gente sabe que houve muita distribuição de emenda e promessa de emenda, porque, é claro, ano que vem a ideia é que você deixa de pagar os precatórios, joga para depois, para sobrar dinheiro para mais emenda, e parlamentar que atua assim, é bom que a gente fique de olho. Você acompanha ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitch. Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. @politicast_br